Eu vou citar alguns fatos e vou fazer duas rápidas perguntas logo depois. Bom, você é um acadêmico de economia reconhecido, foi secretário no Ministério da Economia do Paulo Guedes de Assuntos Internacionais, no governo Bolsonaro, e deixou recentemente o Banco do BRICS. Para ser ocupado agora por Dilma Rousseff, sim, ex-presidente do Brasil, que tem no seu currículo um impeachment por pedalada fiscal e também dona da maior crise econômica, da maior recessão econômica da história do Brasil em 2015-16 por erros de política doméstica. A gente não teve pandemia naquela época e nenhum outro erro. A minha pergunta é, na sua opinião, como fica o Banco do BRICS a partir de agora e qual é a sua opinião sobre este momento do mundo, levando-se em conta que bancos de fomento vão ser necessários a todo momento? Bem, Adalberto, é uma grande satisfação estar aqui no Direto ao Ponto, na Jovem Pan. Adalberto, se nós entrássemos numa máquina do tempo e voltássemos até o começo do século, né, 2001, um acadêmico, um pesquisador, né, do Banco Goldman Sachs, o Jim O'Neill, criou esse termo BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, como uma espécie de projeção de como seria a economia mundial no ano de 2030. Estava com a bola de cristal dele lá, estava olhando para o futuro e disse o seguinte: olha, Brasil, Rússia, Índia e China têm todas as condições de abocanhar fatias cada vez maiores do produto interno bruto do mundo. Então, houve um primeiro momento em que BRICS significava essa mudança nas placas tectônicas da economia mundial. Se você for avançando ao longo do tempo, você vai perceber que por volta de 2007, 2008, né, esse conceito já ganhava uma nova roupagem. Ele significava não apenas uma aposta no futuro, né, da mudança estrutural na economia do mundo, mas também iniciou-se um processo de consultas entre os representantes governamentais desses países. Mais tarde se agregou também a África do Sul como representante do continente africano e eles criaram uma plataforma de consultas e cooperação, que são o BRICS, né? Então, eu chamo a primeira fase dos BRICS de BRICS 1.0, né? O BRICS como sinônimo de o futuro da economia global. E aí você tem esse BRICS 2.0, que é a plataforma de cooperação, de consultas entre algumas das maiores economias emergentes do mundo. Essa parte do BRICS 2.0 gerou uma instituição, né, que é o novo Banco de Desenvolvimento, fundado começou a operar em 2015, teve um presidente indiano, né, um grande banqueiro indiano. Quando vim trabalhar no governo, junto com o ministro Paulo Guedes, fui presidente do conselho do banco inicialmente em 2019, depois fui eleito para ser o presidente executivo, o CEO do banco em 2020, né? Então, nesse período, algumas vitórias foram conseguidas, né? Então, por exemplo, uma instituição que, se você pensar, há 8 anos só existia no papel e hoje ela tem um portfólio de 33 bilhões de dólares de projetos aprovados, me parece uma vitória importante, né? De 2015 a 2019, o Brasil só teve aprovado para si um montante de 620 milhões. De 2019 para cá, foram aprovados mais 5,4 bi, ou seja, durante esse período, multiplicou-se por 9 o número de projetos aprovados para o Brasil. Se você levar em consideração tudo aquilo que o Brasil precisa, ou mesmo as economias emergentes precisam em termos de investimento infraestrutural, é pouco. Por outro lado, mais uma vez, é uma instituição nascente que tende a crescer. O que eu acho, né? Quer dizer, os BRICS e o novo Banco de Desenvolvimento, eles têm que ser uma espécie de uma ferramenta para os interesses convergentes dos seus países, né? Isso está refletido no próprio estatuto da instituição. Ou seja, para que serve o Banco dos BRICS, ou o NDB? Ele serve para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, que é um desafio na China, na Índia, na África do Sul, no Brasil. Durante a minha presidência, a gente começou também um processo de expansão, né, dos membros. Trouxemos o Egito, que hoje é a maior economia do continente africano, pelo PIB medido pela paridade do poder de compra. Bangladesh, que é a economia que mais cresce na Ásia, e a Ásia, por seu turno, é a região que mais cresce no mundo. Os Emirados Árabes Unidos, né, que, enfim, são um exemplo absolutamente extraordinário, né, de capacidade de reconversão da sua economia, uma economia que era muito centrada na produção de petróleo, e hoje você pensa numa cidade como Abu Dhabi ou como Dubai, são referências mundiais em indústria do entretenimento, indústria financeira, inovação, pesquisa e desenvolvimento, ou seja, um país que realmente conseguiu fazer a sua conversão e onde também estão sediados alguns dos principais fundos soberanos do mundo.
Agora, enfim, eu tinha uma visão de que o NDB devia ser um músico numa orquestra, né? Você tem o Banco Mundial, você tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento, você tem o NDB, um músico numa orquestra. Nós todos ali tentando aumentar, mobilizar recursos para vencer desafios, como por exemplo os desafios de infraestrutura. Se você pegar todos esses, vou utilizar mais uma vez a minha imagem, esses músicos da orquestra, sim, inclusive aquelas instituições que foram fundadas 70 anos atrás, né, como algumas dessas que são baseadas em Washington, você apenas representa uma fração de tudo aquilo que o mundo em desenvolvimento precisa em termos de saneamento, de gestão de recursos hídricos, de energia solar, de mobilidade urbana. Então, quanto mais bancos de desenvolvimento você tiver, melhor. Eu, mais uma vez, nessa passagem, eu acho que eu consegui algumas vitórias importantes. Sim. Eu, de certa forma, me preparei para isso de uma maneira indireta. Na generosa apresentação que o programa fez a meu respeito, há uma referência à passagem pela Universidade de Colômbia, junto com o economista Christian Desiglis. Nós criamos o Centro sobre Brasil, Rússia e Indocina na Universidade de Colômbia há 12 anos. Né? Então, enfim, seja com chapéu acadêmico, ou do setor privado, ou no governo, eu tenho familiaridade com esses temas de mercados emergentes e dos BRICS. E agora, enfim, teve uma mudança de governo no Brasil. Esse governo tem uma outra visão de mundo, não é uma visão com a qual eu esteja alinhado. Então, houve uma transição de liderança. E eu desejo todo sucesso, sorte, sabedoria para todas aquelas pessoas que trabalham no NDB. Mas gestão de banco de fomento, se a gente olhar para exemplos aqui no Brasil, e obviamente que eu estou reduzindo muito, é um reducionismo, sim, me perdoe por isso, mas só para usar pelo menos uma figura de linguagem aqui. Banco de fomento aqui, no caso o BNDES, teve uso político. Curiosamente, eu estou num governo que acredita nesse tipo de uso de banco de fomento. O seu perfil é completamente diferente, e embora houve muita crítica à sua gestão por parte do atual governo quando era oposição, você quintuplicou, acho que, os investimentos aqui em projetos no Brasil. Saiu de 1 bi para 5, ou quase 5 bi, 4,9 bi, alguma coisa assim. Ou seja, é uma falácia, é uma narrativa que não se sustenta nos fatos. O perfil da ex-presidente Dilma Rousseff é completamente diferente. O banco corre risco em relação a isso, porque as pessoas, esse era o comentário que se fazia naquele momento. Sai um economista renomado, entra uma presidente que teve problemas com questões fiscais básicas, com visão de desenvolvimentismo completamente equivocada e com uma recessão no seu currículo. A comparação com um banco nacional de fomento não é a mesma com outros bancos multilaterais de desenvolvimento. Uhum. Em todos os bancos multilaterais de desenvolvimento há elementos políticos, há elementos geopolíticos e há elementos também técnicos. Aliás, no próprio estatuto do NDB, como em outras instituições financeiras multilaterais, há uma referência àquilo que em inglês se diz sound banking practice, ou seja, melhores práticas bancárias. E a instituição deve ser independente, a sua administração deve ser independente das vontades geopolíticas de indivíduos em consideração. É claro que, no limite, há uma certa visão de mundo ali. Por exemplo, a visão de mundo que eu acho que é correta e que o banco tem que expressar é que você tem, Adalberto, e isso é inevitável, um câmbio muito acentuado no mundo hoje, e cada vez mais uma fatia do crescimento mundial vai ser ocupado pelas maiores economias emergentes. Isso é fato. Aliás, talvez aquilo que tem de mais relevante acontecendo no mundo hoje é que, se você levar em conta o chamado G7, né, se reúnem tradicionalmente, então, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, num ano como 2002, esses 7 países têm um produto interno bruto combinado, mais uma vez, produto interno bruto medida pela paridade de compra, de mais ou menos 50 trilhões de dólares. Agora, se você levar em consideração aquilo que eu gosto de chamar de E7, as 7 maiores economias emergentes do mundo, então China, Índia, Brasil, Indonésia, Rússia, México e Turquia, ou Arábia Saudita, se você quiser colocar nesse quadro, eles já têm em 2022 um PIB combinado, mais uma vez medido pela paridade de compra, de 60 trilhões de dólares. Sim. Tá certo? E se você também pensar de onde virá o crescimento mundial para as próximas décadas, ele virá muito mais desses países de grande território, grande população, como é o caso de Índia, Indonésia, China, Vietnã, etc., do que dos centros econômicos tradicionais. Então é natural que esse universo tenha uma representação na forma de um banco de desenvolvimento, como é o caso do NDB. Então,
Tem muita gente boa que trabalha no NDB. A área, por exemplo, de estratégia é excelente, a área de risco, a área de tesouraria, gente profissional com currículos absolutamente, enfim, à prova d'água. Então é um banco muito bem gerido. Tanto que ele é a instituição financeira que tem a maior nota de crédito dentre aquelas que são formadas exclusivamente por economias emergentes. Agora, em fevereiro, por exemplo, a S&P, que é uma das agências de risco mais importantes do mundo, reafirmou a nota AA+ para o banco. Ou seja, o banco dos BRICS hoje, o NDB, tem um rating, né, uma nota de crédito superior ao dos 5 maiores bancos americanos, maior que a da Tesla, maior que a da IBM, maior que a da Amazon e igual a da Apple. Sim. Certo? Ou seja, a Dilma hoje